6 aprendizados que eu tive trabalhando com pessoas endividadas nos últimos 4, 5 anos. Para quem não sabe, eu fui sócio de uma das maiores especialistas em educação financeira para endividados do Brasil. Ela era uma das maiores no Instagram. E eu trabalhava nos bastidores, mas tinha contato com assistir as aulas, assistir as lives, assistir os conteúdos. Então, eu achei interessante trazer isso porque eu gosto de trazer essa visão de tomada de decisão, principalmente com relação ao dinheiro, porque eu sei do efeito, principalmente depois de trabalhar com os endividados, que o dinheiro pode ter na vida das pessoas, e porque eu acho que é legal a gente aprender alguma coisa com 80% da população brasileira. Né? Nós temos 80% da população nessa situação, então se essas pessoas têm algo a ensinar, têm alguma lição para trazer, eu acho válido compartilhar. E eu não sei, mas talvez se você estiver assistindo esse vídeo e está na situação de dívida, talvez algo que eu fale aqui possa ser importante. Eu não vou trazer dicas de como negociar a dívida, não é o objetivo disso, são aprendizados mais comportamentais do que tudo, mas talvez alguma coisa que eu fale abra sua mente para um comportamento que você está tendo e nem percebe e que pode estar te atrapalhando a sair dessa situação. A primeira coisa, fiz uma anotação aqui, estou com o meu computador, é sobre a percepção da normalidade. Eu sou um cara que eu fui criado por pais organizados financeiramente, que desde cedo me deram lições sobre respeito ao dinheiro, organização. Então, para mim, ver aquelas pessoas, ver muitas vezes o que fazia elas estarem naquela situação, beirava o absurdo. E são coisas que, para as pessoas que estão naquela situação, são normais. Para o brasileiro, viver dessa forma, viver contando com cartão de crédito, viver contando com cheque especial, fazer empréstimo quando não se tem dinheiro para fazer alguma coisa, são coisas normais. Para mim, e aqui dentro de casa, são coisas que não são concebíveis, entendeu? Pensar na possibilidade de quero viajar, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não viajo. Para o brasileiro, é muito comum falar, faço um empréstimo. Eu quero arrumar uma casa, quero arrumar minha casa. Faça um empréstimo. Entra no cheque especial. Divide sei lá quantas vezes e lá na frente a gente vê. Então, para mim, eu comecei a perceber que realmente não era uma questão matemática, né? A pessoa não entra na dívida porque ela não sabe matemática, apesar da gente saber também que a educação do Brasil não é lá essas coisas, está longe de ser, e a matemática não é o forte de muita gente, mas não é esse o principal ponto. As pessoas normalizaram o caos, normalizaram o anormal, entendeu? Virou comum, não é normal, mas é comum. Então é um pouco disso, é perceber como que algumas coisas são tão normais para essas pessoas e que para mim era absurdo, né? E é o que eu coloquei aqui, o que uma pessoa endividada chama de vida normal, para mim já era um sinal de colapso. A pessoa, para ela é normal, com 5 dias do mês, depois que ela recebeu o salário dela, o dinheiro já acabou. E aí ela entra naquilo do cheque especial, de gastar tudo no cartão. E uma vez, enquanto ela não está inadimplente, esse aqui era mais absurdo para mim, mas já eram sinais, né? A minha sócia, ela falava sobre isso. O que você está falando que não é estar endividado, já é estar endividado. O conceito de estar endividado do brasileiro é estar inadimplente no Serasa. Tá com o nome sujo. Enquanto não está negativado, a pessoa acha que ela está normal. Então o endividamento ele não começa só com a falta do dinheiro. É um negócio de mentalidade, é rotina, é a normalização de coisas que não são normais com relação ao dinheiro que a gente tem no nosso país, na nossa cultura. O segundo ponto é sobre força e responsabilidade, não irresponsabilidade. Força versus responsabilidade. É muito fácil a gente olhar para a pessoa que está endividada e falar e julgar e falar como é irresponsável,
como que ela deixou chegar naquele ponto, né? Para quem não tá acostumado com isso, algumas coisas são realmente absurdas, mas é aquela coisa, a gente não sabe as circunstâncias da vida da pessoa que fizeram ela enxergar o dinheiro daquela forma e tomar as decisões financeiras que ela tomou. Então, é muito fácil julgar, né? Mas o que eu falei da força, você chega nessa situação, né, de como que essa pessoa conseguiu chegar ali, mas depois quando ela consegue sair, eu falo, cara, é aquela, é uma coisa não é admirar a pessoa, porque ela conseguiu chegar numa situação que não é admirável, mas admirar a força que ela tem de conseguir sair dali, porque é muito difícil. Não é um processo, sair das dívidas, eu vi isso, não é uma coisa teoricamente difícil. A teoria, ela é fácil de entender. Afinal, o princípio básico é gaste menos do que ganha. Então não tem muito segredo. Mas a força que a pessoa tem que ter mentalmente para sair dessa situação é um absurdo. E ver o que algumas pessoas conseguiram fazer ao longo desses anos para sair de situações que você fala, não tem base, não tem como a pessoa sair disso. E a pessoa sair é de se admirar. Então você fica entre aquela, né, de responsabilizar a pessoa pelo que ela fez com o dinheiro dela e também admirar ela pela força que ela teve de sair e às vezes refletir, falar, será que eu teria essa força? Né, eu pensava comigo, falei, cara, eu nunca chegaria nesse ponto. E eu penso que se eu chegasse, eu não teria força para sair. Eu sou tão controlado financeiramente que eu fico com medo, eu teria medo, entendeu? Acho que eu tenho tanto medo que eu sou bem cauteloso com relação ao meu dinheiro, então fica nesse conflito interno entre a admiração da pessoa, da força de conseguir sair e de suportar, né? Suportar o que é viver endividado e a outra parte de rejeitar porque achar que é muito responsabilidade da pessoa. Então eu ficava nessa dualidade de sentimentos. Terceiro, sobre o simples que gera pânico. Coisas simples que causavam crise de pânico para a pessoa e você vê como que realmente é o psicológico que manda com relação ao dinheiro, né? Pessoas que tinham febre e sentiam crise de ansiedade por olhar a fatura do cartão, simplesmente anotar gastos. A pessoa, teve gente que sentiu febre na hora de abrir a fatura do cartão e ir listando o que ela tinha de despesa, porque dava ansiedade num nível absurdo de confrontar a realidade. E aí eu ficava pensando, né, por que olhar números pra pessoa dói tanto assim, né? Dói mais do que continuar no escuro, continuar naquela vida. Essa é que é a coisa. A força é tão grande que a pessoa tem que sair que às vezes pra ela continuar na merda é mais fácil do que a força que ela tem que fazer pra sair. Então isso era uma dificuldade que a gente tinha também, é ter que lidar com isso, né? Você lida com um público que muitas vezes a hora que ele chega e te procura como solução para sair é a hora que ele já está numa situação que ele sozinho já não consegue achar mais. Porque enquanto ele ainda acha que ele consegue arrumar mais um empréstimo, tem limite do cartão, tem limite de cheque especial, ele vai levando. Mas, entende? É um processo muito, muito psicológico, né? O que exatamente as pessoas achavam, eu ficava pensando aqui, elas achavam que ia encontrar na fatura é culpa, vergonha, confirmação de um fracasso, né? Será que a dívida é menos assustadora do que assumir o controle? E para muitos era. Para muitos era. Aí a pergunta, né? Por que evitar o óbvio parece mais seguro do que enfrentar o simples? Outro aprendizado é o ódio que o brasileiro tem ao conhecimento. Eu já tinha escutado pessoas falando sobre isso, de que o brasileiro é um povo que não gosta de estudar. A gente não pode colocar isso 100%, eu não sei até que ponto isso pode ser colocado em cima do povo
ou se é algo cultural que foi criado e que a gente meio que foi treinado a ser assim. Mas realmente as pessoas, elas não querem aprender. A maioria das pessoas que chegavam até a gente, elas não queriam aprender a sair da dívida, elas não queriam aprender a lidar com o dinheiro. Elas queriam uma mágica que fizesse elas saírem daquilo. Muitas vezes para voltar para aquela situação. Então, raros eram os que chegavam com consciência de eu quero aprender, quero saber como é que lida com essa situação, para eu nunca mais voltar, porque eu já vi que é uma desgraça. Assim, é um negócio horrível. Então, isso era uma coisa que me assustava, sabe? É um choque cultural muito forte, né? Investir em conhecimento, para muitos, era visto como fazer mais uma dívida. Muitas pessoas falavam isso. O conhecimento não é um investimento. Ele é mais uma dívida. Então, como é que eu vou sair das dívidas sendo que eu vou para fazer mais uma dívida? Eu vou fazer mais uma dívida para sair da dívida? Era o questionamento que muitas pessoas se faziam. Então, para essa pessoa, não tem na cabeça dela a ideia de eu estou investindo em conhecimento para eu ser uma pessoa melhor e eu não vou voltar mais para essa situação. Não, para ela era simplesmente mais um gasto, mais uma dívida. E a gente até brincava, porque quando ela tinha que investir em conhecimento, para ela era fazer mais dívida, mas quando ela pegava o empréstimo, era um dinheiro a mais que entrava na conta dela. Quando ela gastava o dinheiro no cartão que ela não tinha para pagar, era um dinheiro a mais. Ela não pensa na dívida. A dívida era só. Minha sócia até falava: por que você só pensa em fazer dívida, né, que está fazendo uma nova dívida, quando eu te falo para investir em conhecimento? Se você tivesse esse mesmo pensamento na hora de pegar um empréstimo, na hora de gastar o dinheiro que você não tem no cartão, na hora de entrar no cheque especial, você não estava nessa situação. Então tem um pouco disso do brasileiro, ele evita o conhecimento, ele busca soluções mais fáceis, e pegar empréstimo é uma solução mais fácil, apesar de não resolver. Então, para a pessoa parece, né, uma solução, então ela vai atrás disso. Eu coloquei aqui, né? Porque pagar juros para o banco parece aceitável, mas pagar alguém para ensinar parece golpe. Por que o brasileiro gasta mais com joguinho do que investindo na bolsa? Sabe, a situação financeira do Brasil é algo mais cultural do que tudo. Tem muita influência de cultura, porque não tem lógica. Entendeu? É uma coisa assustadora. O quinto aprendizado, sobre caridade e troca justa. O que acontecia muito, né? As pessoas... E também tem a ver um pouco com esse ódio ao conhecimento. As pessoas ficavam revoltadas com a gente, algumas, né? Por cobrar pelo nosso conhecimento. E aí eu ficava pensando, gente, será que é um erro mesmo, né? Será que a gente, quando tá numa situação dessa, a gente deveria simplesmente ensinar de graça? Só que as pessoas, elas não conseguem reconhecer o que a gente já fazia de graça, por exemplo. As pessoas estão tão acostumadas no Brasil com um assistencialismo gigantesco que espera-se tudo de graça. E o que é dado de graça não é valorizado, não é reconhecido. Então, se a gente desse todos os cursos de graça, as pessoas não... E esse é que é o ponto que as pessoas não conseguem perceber, né? O que é de graça não é valorizado, e se eu dou de graça o que eu antes estava cobrando, eu paro de fazer efeito de verdade. Porque se eu te dou, você não valoriza, você não vai fazer. Então, a pessoa que fala isso, ela não percebe que o cobrar é um ato de fazer você ter um compromisso consigo mesmo, um compromisso que você não conseguiu ter até aquele momento. Então era o dilema também que a gente vivia, porque era muito ataque que as pessoas tinham, né? Aí são alguns questionamentos que eu anotei aqui, né? Por que ajudar de graça é visto como moral, mas ajudar bem é visto como suspeito, né? Ajudar cobrando é visto como suspeito. O que muda quando a pessoa percebe que vai ter que se responsabilizar pelo processo, é o que eu tô falando. O ato de pagar é um ato de se responsabilizar. E a partir desse momento, a pessoa ela fala, putz, se eu paguei, agora eu tenho que fazer. E se ela não faz, é um peso a mais. Então ela mesma tenta evitar esse tipo de coisa para ela não ter que se responsabilizar. Esse é que é o grande X da questão aqui.
E aí tá aqui, né? Será que o ódio a quem cobra é, no fundo, medo de se comprometer? Porque é muito mais fácil falar, me ensina, deixa eu ver se vai dar certo. Tinha gente que falava isso, me dá de graça. Se funcionar, eu pago. Essa pessoa não consegue perceber que, beleza, eu te dou de graça. Você não vai conseguir. E não é porque não funciona, é porque você não tá querendo assumir a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito para sair daquela situação. Então, eu tô falando isso aqui de aprendizado sobre o individuado, mas é um aprendizado sobre o comportamento humano. Você pode ver coisas em você aí sobre isso, por exemplo, de não se responsabilizar, de não tomar responsabilidade em determinadas coisas que você disse que quer, e se você não tá querendo se responsabilizar, tomar o controle daquilo, no fundo você não quer. Você só fala que quer. E o último é sobre o desgaste emocional. Para mim era muito realmente lidar com essa situação é extremamente desgastante. O dinheiro, ele tem esse peso, né? Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas finanças, porque lidar com aquilo é desgastante. Eu não era o cara que estava lidando diretamente com as pessoas, eu estava mais nos bastidores, mas às vezes eu entrava no direct para ler algumas coisas, para entender melhor o público, e a gente recebia histórias que são assim assustadoras, as pessoas não conseguem imaginar o que aparecia ali, sabe? Então, é um aprendizado do respeito ao dinheiro, porque o desgaste emocional que pode te gerar é absurdo. Então tome cuidado, né? E a gente às vezes fica tentando querer, né, salvar todo mundo, querendo mostrar pra pessoa determinadas coisas. Eu ficava muito, às vezes, muito estressado por conta disso, porque eu falo, cara, não é possível que a pessoa não tá percebendo isso. E a gente né, mais um aprendizado. A gente não consegue salvar todo mundo, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Tem pessoas que não querem ser ajudadas e parece que a gente tá largando a pessoa, mas é meio que isso, não tem como a gente fazer. Né? Às vezes você vê alguém na sua família que tá passando por uma situação parecida e, exemplo, né? Minha sócia, ela falava muito sobre isso, de pessoas próximas. Deixa eu tomar uma água aqui. Como ela foi endividada, pessoas próximas ajudarem ela, e ela agradece muito porque ninguém ajudou ela com dinheiro de fato, né? Enfim, e as pessoas que ela pegava emprestado com pessoas, ela pagava com juros, enfim. Porque se muitas vezes nessa tentativa que a gente tem para não se sentir culpado de deixar, não, estou abandonando a pessoa que tá nessa situação, a gente faz coisas que só pioram a situação dela. Então ela tá endividada, ela pede dinheiro emprestado. Aí você vai lá e empresta. Você tá meio que ajudando ela a se manter num ciclo negativo. Não é o dinheiro, essa é a questão. O problema não é o dinheiro, o problema não é matemático. A pessoa ela precisa parar para aprender como lidar com o dinheiro de forma psicológica, mental, entende? Então, tem um pouco disso desses aprendizados também, né? A resistência que as pessoas têm a esse aprendizado, a querer sair dessa situação. Então, resumindo, esses conhecimentos, esses aprendizados, né? A normalização do caos, o medo que algumas pessoas têm do simples, a rejeição que as pessoas têm ao conhecimento, a expectativa que a gente tem no nosso país de caridade e assistencialismo, a força que a gente admira, mas às vezes assusta também, né? Porque a gente admira a força que a pessoa tem, mas assusta porque como que ela chegou naquela situação. E o cansaço que é tentar ajudar quem não quer ser ajudado, quem não muda, quem não está disposto a pagar o preço.